A guerra na Ucrânia já está avançando para a terceira semana de combate. De um lado, os russos, uma das enormes potências militares do mundo, o que a coloca em condição de imensa vantagem militar em relação à Ucrânia, que de uma maneira ou de outra segue resistindo, muitas vezes com a ajuda dos próprios cidadãos. Gente que nunca passou perto de uma arma, hoje defende o seu país numa esquina qualquer, às vezes dentro de casa, de olho na aproximação do invasor. Com o passar do tempo, o conflito, que é todo baseado em estratégias, força bélica, narrativas, vai ganhando elementos que ficam cada vez mais complexos. A nossa equipe foi conversar com especialistas em tática militar para tentar entender este conflito que nós estamos observando já há quase 3 semanas e entender que equipamentos estão sendo utilizados pelos russos, pelos ucranianos. A reportagem que nós vamos acompanhar agora é de Anne Barbosa. Lá se foram mais de 2 semanas, mas ucranianos e russos seguem assim, um na mira do outro. Território da incerteza e do acaso, a guerra na Ucrânia já acumula registros impressionantes até aqui. A negociação pelo fim do conflito avança a passos lentos na mesa, mas o avanço que não dá tréguas mesmo acontece no campo de batalha. Para entender melhor as estratégias militares deste conflito, a nossa equipe conseguiu a autorização do Exército Brasileiro e veio ver de perto alguns dos equipamentos similares aos utilizados tanto pelos militares russos como pelos ucranianos, segundo as Forças Armadas aqui do Brasil. E tanques blindados como este estão dos 2 lados do campo de batalha. De fora, eles são uma espécie de fortaleza de mais de 16 toneladas. De dentro, é possível avançar em territórios acidentados, por exemplo, e transportar soldados com certa segurança. Mas mesmo assim, eles não são indestrutíveis. Tem até certa proteção até contra estilhaço de artilharia, porém uma granada que vier diretamente, ela já ultrapassa o poder de combate de uma munição calibre .50, então já é superior. Então, em uma ação direta desse tipo de munição, ele vai sofrer os danos. Nessa guerra, a diferença entre os 2 lados é brutal. Apenas uma olhada na quantidade de recursos que as 2 nações investem em defesa já dá para ter uma ideia dessa grande assimetria militar. Em 2021, a Rússia gastou quase 46 bilhões de dólares. Já a Ucrânia gastou praticamente 10% disso. Os números russos são maiores também entre os militares da ativa, que é quase 5 vezes maior que o da Ucrânia, militares da reserva, tanques, aeronaves. Destaque para os helicópteros, quantidade 17 vezes maior, e para os submarinos, que a Ucrânia não tem. Só que nem toda a força militar russa está empenhada na missão. A estratégia da Rússia tem se mostrado mais ou menos evidente já depois dessas 2 semanas, Ela não busca uma estratégia de ocupação total do território, mas tomada de pontos estratégicos. Toda essa estratégia, todo o poderio russo, principalmente de mísseis, de baterias de plataformas terra-ar, tem sido utilizados ou para derrubar aeronaves ucranianas ou fundamentalmente impedi-las de voar, e também para produzir descoordenação do ponto de vista comunicacional entre elas. A CNN também ouviu 2 especialistas em estratégia militar da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro. Eles explicam que a capital da Ucrânia, Kiev, é a peça-chave desse conflito e que a demora, entre aspas, da tomada pelos russos, na verdade, pode fazer parte dos planos do presidente Vladimir Putin. Se a gente comparar com outros conflitos ocorridos no século XXI, por exemplo, a invasão do Iraque realizada pelos Estados Unidos, os americanos levaram 25 dias para chegar em Bagdá, numa estação que favorecia o movimento deles e com estradas muito melhor conservadas que as ucranianas. A resistência ela é um dos fatores que pode estar contribuindo, sim, além da logística, para uma velocidade não tão esperada, não tão rápida quanto a opinião pública achava que poderia acontecer.
Por falar em resistência, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acabou ganhando ainda mais destaque por não ter deixado a capital, mesmo após o cerco russo a Kiev. Isso provocou o aumento da tensão dos países ocidentais, integrantes da OTAN, que têm ajudado a Ucrânia com o envio de munições, material, combustível, armas. Só que para os ucranianos, isso ainda é muito pouco. Eles estão atacando e destruindo várias instalações críticas justamente para forçar o governo ucraniano a sentar em mesa de negociação, a aceitar paz, mas uma paz nos termos russos. Antes de um soldado ser enviado para uma missão, ele costuma passar por um longo e rigoroso treinamento em lugares como este, chamados de áreas de instrução. Mas em meio a uma guerra, falta tempo para isso, principalmente quando o país é invadido de uma forma abrupta, como foi o caso da Ucrânia. Diante da ofensiva russa, muitos civis ucranianos foram encorajados a defender suas cidades com pouco ou quase nenhum preparo militar. E do outro lado da batalha, mesmo com a vantagem numérica, a Rússia também se viu enviando para o combate soldados sem treinamento, segundo o próprio Ministério de Defesa do país. E isso tem um impacto direto no desenrolar do conflito. O treinamento desenvolvido aqui, ele dá segurança ao nosso militar e segurança à população, porque o conflito moderno, ele é contra a força oponente, não contra a população civil. O militar, quando ele passa aqui com a gente, né, ele vai ganhar o conhecimento, né, e ter condições não só para atuar individualmente, quanto para adestrar aqueles militares que fazem parte da fração dele. Outro ponto preocupante, segundo os especialistas, é o fato da Rússia ter abandonado os ataques cirúrgicos que visam destruir pontos de infraestrutura do país e investido naqueles que acabam matando mais civis. A Rússia, inclusive, está sendo acusada de usar bombas do tipo cluster de fragmentação que causam um maior número de vítimas. E também há o alerta de que o país possa usar armas químicas, o que agravaria ainda mais o nível dos ataques. Num conflito como esse, que começa a se espraiar para uma região altamente densa em termos populacionais, a utilização desse tipo de instrumento, ela deve ser condenada e ela pode ser considerada um crime de guerra, posto que ela não consegue distinguir entre seus alvos no momento do ataque. Há ainda uma outra batalha, a da informação. As tentativas de controlar a narrativa dos fatos partem dos dois lados do conflito, o que contribui para um cenário incompleto. Por isso, os próximos passos seguem incertos. Eu não me arriscaria a dizer que a Rússia vencerá essa guerra ou a Ucrânia vencerá essa guerra. Dependerá da evolução dos acontecimentos. Cabe a nós continuar acompanhando e vendo o que sairá disso.